Deixei aqui. Ok. Então, como o Jean trouxe, né, eu estou na UX já esse ano, fazendo 14 anos, e é uma satisfação estar aqui, inclusive representando a instituição. Então, espiritualidade, né, para a gente ir contextualizando, eu acho que o pessoal pode ficar bem à vontade, a gente pode ir trocando algumas ideias, se quiserem interromper, tá? Senão eu vou indo adiante, a gente pode, ao final, abrir para as perguntas, mas gostaria que a gente pudesse ficar de forma descontraída, inclusive. Espiritualidade é um aspecto da humanidade, segundo a definição da Cristina Puchalski, que é uma médica paliativista, que se refere, então, à maneira pela qual os indivíduos buscam e expressam significado e propósito, maneira como experimentam a sua conexão com o momento, consigo, com os outros, com a natureza, ou com tudo que, enfim, é significante ou sagrado na vida de cada um. Então, espiritualidade, como a gente se correlaciona com tudo, tudo ao nosso redor, como estabelecemos essa relação, né? Partindo de nós mesmos. Como está a nossa relação conosco mesmo, com o outro, com o que é significativo, com a natureza, em épocas de mudança climática, né? Como é que está a nossa relação com o planeta, com tudo que há? Então, isso é o que expressa uma das formas de se visualizar espiritualidade. Resiliência, tem várias definições, a gente vai ver em seguida, mas basicamente, no meu trabalho, a gente usou essa definição, uma definição mais básica. Resiliência, definida como a capacidade dos indivíduos se recuperarem ou lidarem satisfatoriamente com as circunstâncias adversas. Então, a gente passa por uma intercorrência, né? Um sofrimento, uma situação de adversidade, nos modificamos, né? Sofremos, nos transformamos de alguma forma negativamente com aquele evento, mas a resiliência seria essa capacidade de voltarmos ao estado anterior, né? De uma recuperação, então. Só que, estudando um pouco mais profundamente resiliência, a gente observa que existem diferentes aspectos na literatura também sendo descritos. O mais básico, né, eles chamam de primeira linha de definição, características internas e externas que ajudam as pessoas a lidar e se recuperar dessas adversidades. Então, essas características seriam, entre outras, né, autoeficácia, a capacidade de eu reconhecer o meu potencial, né, otimismo, tolerância, fé, capacidade de se adaptar, própria questão de autoestima. Muito importante aqui o apoio social, sempre muito relevante. Então, são características, né, internas da própria pessoa ou mesmo externas, como, por exemplo, o apoio social, que naturalmente fortalecem resiliência, né? Mas existem outras definições, por exemplo, um processo dinâmico. Agora a gente já está vendo um dinamismo aqui na própria definição de resiliência. Resultado de perturbações, então as adversidades, causando adaptações positivas no indivíduo. Então, existem transformações aqui para além do que, vamos dizer assim, existia previamente. Existe já uma transformação resultante do próprio processo que está sendo vivenciado, né? Essa definição um pouco mais abstrata, resiliência como uma energia inata ou motivadora de força vital dentro de um indivíduo. Então, nós temos uma definição aqui de resiliência também, que eu gosto muito de expor, que é dita como um paradigma metateórico, que ela é definida, então, trazida nesse artigo, ela é definida como uma energia ou força que leva a pessoa da sobrevivência à autorrealização. Então, agora a gente já está vendo uma ampliação bem maior desse aspecto de resiliência. E, por fim, a resiliência como um recurso interno com o qual os indivíduos podem lidar com as adversidades, crescer e aprender com as experiências estressantes da vida, o que eles chamam de reintegração positiva. Então, a gente está vendo aqui não só aquela árvore voltar para o seu estado inicial após um vendaval, mas ela volta reforçada, ela volta com uma nova capacidade de tolerar, quem sabe, eventos muito mais extremos. Então, essa reintegração positiva
é algo bem importante na literatura, está relacionado muito com eventos extremos, com catástrofes naturais, né? Onde as pessoas são capazes de retornar as suas vidas, trazendo experiências e um fortalecimento interior maior do que elas tinham anteriormente. Então, essa reintegração positiva tem sido bastante abordado na literatura. E um exemplo disso é a questão do Viktor Frankl, né, e o Holocausto, onde ele vivencia essa experiência e ele faz uma grande reintegração positiva de tudo, né? Basta ver os seus livros, suas publicações sobre como foi a experiência dele dentro dessas situações vivenciadas e o quanto aquilo projetou ele para além, né, de si mesmo, como ele traz aqui. Muitas vezes é justamente uma situação exterior extremamente difícil que dá à pessoa a oportunidade de crescer interiormente para além de si mesmo. Então a gente vê um pouco essa ideia de, né, transcender a si mesmo, né, também dentro das definições de resiliência. E então isso foi um motivador assim para poder pensar num trabalho, né, de pós-graduação aí do mestrado, como eu já vinha estudando e há muito tempo venho estando ligado ao tema de espiritualidade e religiosidade na minha prática, na questão da UX, né, nos meus trabalhos mesmo em vários congressos, sempre levando casos, eh, essas definições de resiliência e essas situações de resiliência me fizeram, né, pensar nessa correlação. Será que espiritualidade e religiosidade algo hoje já muito bem estabelecido na literatura, que agrega diversos benefícios, né, às pessoas, pode ser um dos fatores também que fortaleça a sua resiliência, né? Para isso, a gente fez uma revisão sistemática, inicialmente tentando estabelecer essa correlação, né? Existe uma relação entre espiritualidade, religiosidade e resiliência na literatura, até então, do nosso trabalho ali, abril de 2019, foi quando fechamos a pesquisa, a busca. Então, a gente fez essa revisão sistemática de estudos observacionais, com a ideia de construir, inclusive, uma meta-análise, porque a gente ia trabalhar com, né, estudos quantitativos e tentar colocar isso num formato mais matemático, né, para poder enxergar a força dessa associação. Então, foi feita uma ampla busca em base de dados internacionais, que encerrou, como eu disse, em abril de 2019, com os critérios de inclusão sendo estudos observacionais, quantitativos, que estivessem avaliando a relação entre espiritualidade, religiosidade e resiliência, né, e que tivesse uma análise estatística inferencial aí, usando escalas validadas para fazer essa correlação. Então, a gente buscou esses artigos foram analisados independentemente por mim e por uma colega, Rafaela, e tivemos esse fluxo, né, no nosso, durante a nossa pesquisa. A gente partiu de aproximadamente 2.500 quase artigos, né, que foram então revisados, separados o que estava repetido, né, fazendo toda uma avaliação a partir dos critérios de elegibilidade e ao final, considerando inclusive uma escala que chama Newcastle, né, Ottawa, que faz uma avaliação de qualidade desses estudos observacionais, a gente ficou com 34 artigos para tabelar e poder avaliar essa correlação, né? Então, esses artigos traziam escalas validadas, avaliando espiritualidade e resiliência e correlacionando essas duas variáveis. Aqui, dentre vários gráficos do estudo, né, da parte estatística, eu trouxe apenas aqui o gráfico que reúne, né, a figura que reúne os estudos de maior qualidade, e essa mesma tendência, né, desta figura se traduziu também, se reproduziu quando a gente pegou todos os 34 artigos, né, com essa mesma tendência. Então, mostrando aqui
uma correlação positiva, né, à direita da vertical, né, na nossa meta-análise, uma correlação positiva entre espiritualidade, religiosidade e resiliência, tá? Esse foi o nosso resultado final dessa pesquisa, dessa revisão sistemática. Esse é o nosso artigo, que foi publicado em 2021, com a Rafaela, então, como coautora, o Eno Filho, então, foi o meu orientador do mestrado, e o Giancarlo, o meu co-orientador, também estava presente em todas as etapas, né? Então, a gente publicou esse artigo, e nessa revisão sistemática, então, resumidamente, 34 estudos que foram incluídos na a- análise dos resultados, e a gente teve uma correlação positiva, moderada, entre espiritualidade e resiliência, né? Estatisticamente significativa. E isso nos fez inferir também, né, que era a pergunta inicial lá, que provavelmente abordagens terapêuticas com foco na espiritualidade, fortalecendo, né, essa dimensão da espiritualidade das pessoas, podem, né, resultar no fortalecimento da resiliência. Existe uma correlação, claro que essa pesquisa não respondeu essa correlação, né, como ela se dá. Isso ainda é alvo para novos estudos, mas a gente pode inferir que, reforçando, né, essa dimensão espiritual, da espiritualidade das pessoas, é possível que se fortaleça a resiliência, essa capacidade adaptativa, essa capacidade de transcender a si mesmo, essa capacidade de reintegração positiva frente às adversidades, por exemplo. Para além desse período da minha revisão, eu destaquei alguns artigos dentro de algumas áreas específicas que também nos mostram essa correlação. Aqui, a colega Rafaela, que também participou conosco, fez um estudo, né, sobre espiritualidade e resiliência na atenção domiciliar, em que ela avaliou, foi em 2020 esse artigo, publicado na Revista Brasileira de Medicina de Família, ela avaliou 44 adultos de 4 unidades de, de saúde de Porto Alegre, né, que estavam em atenção domiciliar por condições crônicas, com dependências para atividades da vida diária. Foi um estudo quantitativo, transversal, descritivo, e as escalas, então, de religiosidade, espiritualidade e resiliência. Que ela viu? Os entrevistados apresentavam altos índices de religiosidade e espiritualidade, né? Interessante, né? Os pacientes tinham restrição domiciliar, corroborando com o que a gente tem na literatura, né? Onde a grande parte das pessoas tem índices de religiosidade e espiritualidade. A maioria considerava importante que sua religiosidade e espiritualidade fosse abordada, né? Mas isso aqui também corrobora dados da literatura, somente 20% já tinham sido questionados sobre o tema, né? Então as pessoas acham importante, mas os profissionais pouco acabam avaliando essa dimensão. A resiliência associou-se à maior espiritualidade dentro desse estudo, né? Nesses 44, esse N de 44. Mesmo sendo controlado para alguns efeitos aí, né? Como suporte social, sintomas depressivos e a idade. A conclusão, então, que o estudo corrobora a relevância da dimensão da espiritualidade e indica o seu papel na promoção da resiliência nesta população específica onde o estudo, então, foi realizado, né? Então, aqui nós estamos vendo pacientes em atenção domiciliar com uma restrição. Aqui a gente vai, também feito no Brasil, esse estudo, em Uberaba, né, em Minas Gerais, religiosidade, espiritualidade, resiliência e burnout, né, em trabalhadores em um hospital público no Brasil, né, aí de Minas Gerais. 57 participantes ao final, né, entraram realmente na avaliação dos dados, maioria mulheres, e eles identificaram que existe uma associação entre religiosidade e espiritualidade, resiliência e burnout, demonstrando que os funcionários mais religiosos e espiritualizados apresentam maior resiliência e, consequentemente, são menos afetados pelo burnout. Então, em épocas aí que nós estamos, né, de
pandemia, de muitas catástrofes naturais, a questão do burnout, né, dentro dos trabalhadores um tema bastante relevante, né? Inclusive, os próprios estudantes de medicina, né, muitas vezes passam por situações assim. E aqui a gente está vendo religiosidade e espiritualidade fortalecendo a resiliência e reduzindo o burnout, né? Então, um dado importante, esse artigo, é, ele é de 2018, foi um pouquinho antes da nossa publicação lá do mestrado. Esse outro artigo fala sobre o impacto da espiritualidade e resiliência, né? E o enfrentamento durante o Covid-19. Então, o impacto da espiritualidade na resiliência e enfrentamento durante o Covid, a crise do Covid-19. Então, esse é um estudo de 2020, que foi feito com uma população de mulheres, né? 50 mulheres entraram na amostra, uma amostra por conveniência que foi avaliada, foi uma avaliação virtual, porque foi durante a pandemia, né? E houve, então, uma correlação significativa também entre espiritualidade e resiliência. E aí os resultados, então, apoiam a influência positiva da espiritualidade na resiliência, também não só na resiliência, aqui espiritualidade aumentando, reforçando esperança, otimismo, paz e conforto, sugerindo que a espiritualidade é uma dimensão importante, né, dentro dessa questão da pandemia. Naquela época, ela seguia a espalhar-se, né? Então, espiritualidade na pandemia, um fator de proteção aí, né, aumentando resiliência. Esse outro artigo é um artigo que foi publicado num hospital da China, que avaliou, né, a relação de resiliência e qualidade de vida em pacientes com câncer avançado. Esse artigo é de 2023. 286 pacientes foram elencados a partir também de uma amostra de conveniência, né, desse hospital chinês, onde eles avaliaram resiliência, suporte social, espiritualidade e qualidade de vida. Tudo através de escalas, né? Todos esses estudos são transversais, são estudos observacionais, né? Onde eles fazem essa avaliação. Esse aqui é um estudo transversal correlacional, ele correlacionou as variáveis. Então, resiliência impacta diretamente a qualidade de vida nesses pacientes. Ok. A relação entre resiliência e a qualidade de vida foi mediada pelo apoio social, né? Falei para vocês que o apoio social sempre aparece bastante forte como um fator de proteção, e pela espiritualidade. Então, aqui, espiritualidade mediando essa correlação positiva de resiliência e qualidade de vida, né? Então, como conclusão, o apoio social e a espiritualidade desempenharam múltiplos papéis mediadores nessa relação, né, de resiliência com qualidade de vida. Então, como um mediador aqui, a espiritualidade reforçando, né, não só a resiliência, como também a qualidade de vida, né? Então, mais um artigo de 2023, penúltimo aqui, que a gente está entrando um pouco mais nessa parte mais, vamos dizer, mais dura da literatura, né? Ah, resiliência e espiritualidade mediando ansiedade e satisfação da vida em idosos com doenças crônicas, né? Esse artigo também é um estudo transversal de 100 pacientes idosos com mais de 60 anos. Foi feito no Irã. E, e eles avaliaram, então, uma relação positiva entre resiliência, espiritualidade e satisfação com a vida. Então, eles se correlacionaram diretamente. Os resultados sugerem que a espiritualidade e a resiliência podem ajudar os idosos com doenças crônicas a reduzir o impacto da ansiedade na satisfação de vida. Então, sendo o efeito da espiritualidade, inclusive, mais forte do que da resiliência, que eles identificaram separadamente, né? Mas a gente viu que, de novo, espiritualidade e resiliência, né, ajudando os idosos a reduzir ansiedade dentro dessa doença crônica, né, na satisfação de vida que eles manifestavam. Tudo isso, tudo avaliado por escalas, escalas validadas, né? Então, que avaliam resiliência, avaliam espiritualidade, todos esses itens, depois se faz toda essa avaliação mais estatística, matemática, para se chegar a esses resultados. Esse é um artigo publicado aqui pela própria Revista de Educação Médica, né? Em Ó, 2022. Deve ter o pessoal aí.
de autoria, onde, né, é um estudo transversal misto, certo? Que foi realizado em 44 instituições brasileiras, privadas e públicas, e eles avaliaram 308 estudantes, onde scores médios encontrados, né, demonstraram que os estudantes tinham moderada resiliência e alta espiritualidade. Só esse dado para mim já é interessante, né? Os estudantes de medicina com alta espiritualidade. E eu observo muito isso numa aula que eu geralmente ministro na UX no primeiro semestre, né? Entrada dos alunos, né? Sobre saúde e espiritualidade e o quanto eles se identificam e se envolvem nessa conversa, né? Mostrando que realmente poucos alunos sempre ficam assim, sem uma conexão maior que eu consiga identificar com aquele tema. Então, espiritualidade alta, né, aqui também traduzida nesse artigo, entre os estudantes de medicina dessa amostra. Observou-se uma correlação positiva fraca, mas positiva, entre espiritualidade e resiliência. O estudo sugere que os estudantes que apresentam maior espiritualidade são mais resilientes, sendo mais capazes de lidar com fatores estressores, adaptar-se e ter uma visão positiva em relação a situações adversas, né? Então, inferindo aqui o quanto isso pode contribuir como estratégia, né, educacional dentro da situação do isolamento, da pandemia do Covid. E eu pensaria aqui também, não só numa situação, né, de isolamento social do Covid, que felizmente já estamos aí transpondo, né, mas a própria formação médica, né? Eu vejo muito isso nos alunos, o quanto a formação médica também é por si só um fator estressante, um fator que requer que eles desenvolvam, né, resiliência para conseguirem, né, suportar todas as adversidades, muitas vezes, que os cursos oferecem, né? Semanas de prova, estresse, autocobrança, né? Muitas vezes uma grande demanda, né, da família, social, sobre a produtividade, a capacidade, né, de ir bem nos seus diversos níveis de ensino, um grau muito grande que eu observo de competitividade, muitas vezes, entre os próprios alunos, tudo isso gera muito, né, estresse. E a capacidade aqui da gente poder estimular a resiliência nos alunos é um ponto importante, que acho que é para além da pandemia, né? E estamos vendo que espiritualidade, estimular essa dimensão pode ser um grande fator aí de proteção. Inclusive, então, aqui falando para realização de um curso de forma mais leve e equilibrada, né? Aqui, finalizando esse artigo, né, onde eles correlacionam a resiliência e o grau de espiritualidade, aqui nesse último item do gráfico, né, elevada resiliência com alto grau de espiritualidade, mostrando então essa correlação. Então, até aqui, uma ideia da gente pensar que essa correlação tem sido bem estabelecida já na literatura. Trabalhamos isso, né? Eu, professor Jean, durante a pesquisa do mestrado, só aqui vários artigos depois da nossa pesquisa que eu já estou demonstrando para vocês que a literatura segue reforçando essa correlação de espiritualidade e resiliência, né? E alguns artigos, inclusive, inferindo que a espiritualidade possa ser um dos fatores para promover a resiliência, certo? E a importância desse tema, né? Da resiliência frente a todas as adversidades que, né, vivenciamos na nossa vida pessoal. Aqui eu trouxe o exemplo da própria formação médica, a própria pandemia da Covid que, né, passamos recentemente, tudo que pode vir pela frente, frente às adversidades climáticas que a gente vem observando. Então, resiliência cada vez mais é um assunto que se torna, né, importante frente a a um futuro incerto, vamos dizer assim. Então, como fortalecer a resiliência, né? É, que era a minha pergunta lá inicial do tema de mestrado. Diretamente a partir do estímulo da dimensão espiritual, né? Vocês viram que resiliência está correlacionado
diretamente, né, pela própria definição lá, em fatores intrínsecos e internos e externos, né, é, como fé, autoeficácia, autoestima, otimismo, suporte social, e a dimensão espiritual, ela também trabalha com todos esses aspectos. Então, só fortalecer a dimensão espiritual já é um aspecto que vai também fortalecer a resiliência. A própria dimensão espiritual, dentro de uma religião organizada, tem um suporte social importante que agrega muitos benefícios, né? A gente já estava falando várias vezes aqui do suporte social como um fator de proteção. Então, estimular a dimensão espiritual que a pessoa já vivencia, né? A pessoa já utiliza, que ela já tem em si na sua caminhada, é um fator que vai acabar fortalecendo a resiliência. Então, esse já é um aspecto, né, que a gente possa estimular pessoas, pacientes, né, aqui, quem sabe, pensando nesse último artigo que eu apresentei, os próprios alunos, que eles possam se fortalecer nos seus próprios, nas suas próprias conexões espirituais. Mas também, e esse foi uma das minhas também olhares que eu trouxe na tese de mestrado, uma outra dimensão que muitos artigos avaliaram, dentro dos artigos que eu utilizei para revisão sistemática, né, como tive que olhá-los mais de perto, então eu tive contato com várias ideias, vamos dizer assim, e muitos deles traziam a questão de ressignificar o sofrimento como também sendo uma forma de fortalecer a resiliência, né? Então, estimular diretamente a dimensão espiritual, que as pessoas já vivenciam, ok? Lembre-se que aqui a gente tem uma coisa muito importante, que é fugir de um proselitismo religioso, né? E a gente também pode ampliar que a própria questão de dimensão espiritual é além da própria questão de religião organizacional, né? Que isso também é uma dimensão, mas a própria questão de espiritualidade, na definição que eu trouxe da Cristina Puchalski, a conexão que a pessoa estabelece com a vida, com ela mesma, com o que é sagrado, com a natureza, tudo isso, né, é já estar estimulando a dimensão espiritual. Mas também tem essa questão da ressignificação do sofrimento que a gente vai olhar mais um pouquinho, que também é algo importante que eu pontuei lá na tese. Não está no artigo isso, mas foi pontuado na tese do mestrado, né? Aqui só para ainda ressaltar dentro da minha experiência com os alunos, nessa aula do primeiro semestre, eu faço um desafio para eles, né? Eu pergunto, e a maioria deles, e eu acho muito legal isso, é, os alunos entram na sala, na medicina, tendo várias coisas, várias atividades que são de uma conexão que eles encontram com consigo mesmos, com a vida, né? Muitos praticam esporte, tocam instrumento, fazem pintura, arte, enfim, é muito bonito de ver como isso aparece quando eu pergunto, e é um desafio que eu acabo trazendo para eles, que até o final do curso eles consigam manter o que naquele momento para eles faz sentido, o que para eles traz né, em si uma sensação de conexão, uma sensação de leveza, de estar vivo, de, de se sentir bem, porque, infelizmente, eu participo de vários estágios de formação em vários semestres ao longo do curso, em várias disciplinas, e os alunos do internato chegam completamente, né, ligados apenas quase com o seu processo de formação, já tendo abandonado diversas outras dimensões, que aqui a gente poderia fazer essa conexão, que seria uma dimensão espiritual, né? Que estaria fortalecendo resiliência, né? Deles estarem conectados com o que faz sentido, com o que é significativo para a sua vida, para suas vidas, e que ao longo do curso, né, é possível por toda carga que acabem abandonando. Então, talvez uma reflexão aqui, o próprio curso, né, requer uma resiliência dos alunos pelo grau de complexidade
o que a gente pode estar percebendo e que, inclusive, as pessoas, os alunos podem estar perdendo essa capacidade ao longo desse curso, dessa formação, né? Abandonando muitas coisas que são importantes para o seu equilíbrio pessoal. Enfim, só uma divagação. É, Vamos entrar um pouquinho na questão da ressignificação do sofrimento. Essa revisão da Cochrane de 2017, eu utilizei na minha tese também. É, São fatores que promovem resiliência. Só para a gente ter claro que muitos itens aqui se correlacionam com espiritualidade, significado e propósito, né? Emoções positivas, autoestima, questão de autoeficácia, otimismo, suporte social que a gente falou, né? E tem um item específico de religiosidade, espiritualidade, que eles destacam a partir de exercícios espirituais, meditação, yoga, etc, né? Então, a gente vai ver, como eu falei previamente, só reforçar a dimensão espiritual, a gente pode já estar reforçando a resiliência, porque muitos fatores que promovem resiliência estão nessas duas áreas. Estão, né, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de significado e propósito. Então, isso é um fator importante. Porém, como eu trouxe, também ressignificar o sofrimento, as situações que estão sendo vivenciadas é um ponto importante. E agora a gente vai entrar um pouquinho nesse item. Por que abordar o sofrimento, né? Então, alguns artigos trazem alguns argumentos interessantes. A busca das pessoas é motivada pelo sofrimento. Então, quem vai lá, né? Por exemplo, dentro da nossa prática médica, consultar, ela está motivada pelo sofrimento. É isso que faz com que ela busque auxílio. Ela movimenta, né? Ele movimenta, o sofrimento movimenta as pessoas de uma zona de conforto. E o sofrimento pode agir diretamente no próprio processo de transformação, dentro, por exemplo, de doenças graves. Esse artigo aqui, de 2014, destaca. Não é nada incomum a gente observar isso. Todos, né, aqui já podem ter vivenciado experiências, por exemplo, um paciente jovem, sei lá, 45 anos, com uma vida agitada, tabagista, sem um autocuidado, de uma conexão, sem um equilíbrio numa conexão consigo próprio, né? Consigo mesmo, infarta, vai para a UTI, faz um cateterismo. Esse paciente volta, ele volta completamente transformado, né? Todas as orientações que anteriormente a gente possa ter passado para ele, eu que trabalho em atenção primária, numa longitudinalidade, pode ser que antes não tenham nenhum impacto e agora não. Não preciso nem falar, ele já volta agregando todas essas mudanças na sua questão de hábitos de vida. Então, o sofrimento, né? E principalmente aqui estou trazendo um exemplo mais extremo de um contato quase com a possibilidade da morte, faz com que as pessoas se transformem enormemente, né? Fiquem muito mais maleáveis, fiquem muito mais, né, receptivas a transformações. Ainda dentro do sentido do sofrimento, a Elizabeth Kubler-Ross, né, psiquiatra que é, muito aí desenvolveu questões sobre a morte, né? Entende as adversidades ou tragédias como chances ou oportunidades de crescimento, desafios e sinais necessários para que haja uma transformação e um desenvolvimento pessoal, né? Então ela olha para essa própria questão da diversidade, né? Quem sabe aí a própria questão de finitude, cuidado paliativo, né? Que ela trabalhava muito com isso, como uma oportunidade de crescimento, ok? Um desenvolvimento pessoal que pode estar ocorrendo ali. Esse outro artigo de 1999 traz que a doença pode ser um catalisador para que as pessoas cresçam à medida que desenvolvem autoconhecimento através de reflexões sobre o significado atribuído ao evento. Então, aqui é um desafio, né, que eu estou trazendo, uma reflexão, vamos dizer assim, que a gente consiga olhar também o sofrimento e o adoecimento em si, que é a nossa prática diária de lidar com isso, como uma oportunidade, né, uma oportunidade de poder ajudar as pessoas
nessa transformação pessoal que é necessário para que ela saia daquele processo. Porque considerando o adoecimento como um desequilíbrio, produto de um processo de desarmonia em várias dimensões, seja ela física, emocional e espiritual, o sofrimento decorrente dessa desarmonia pode ser visto como um sinal para restabelecer o equilíbrio, né? Então, o sofrimento visto como um sinal, como uma oportunidade, porque agora a pessoa está mais aberta, está mais flexível a fazer a mudança necessária, né? É, então, ajudar as pessoas a atravessar esse processo de sofrimento, né? Eu quis representar nessa ponte aqui com o nevoeiro, que a gente não sabe bem o que tem do outro lado, mas tendo essa confiança que, de alguma forma, ela atravessando esse processo, ela pode adquirir qualidades novas, modificar situações internas de vida, né, de forma de emoções, de pensamentos, que vão fazer com que ela faça uma reintegração positiva do próprio sofrimento, né, que ela possa transcender o sofrimento e adquirir novas habilidades e se transformar positivamente. Então, olhar o sofrimento como uma possibilidade de auxiliar as pessoas nessa reintegração positiva, nesse transcender de si mesmo, é uma forma, né, digamos assim, mais lúdica, vamos dizer, de nós trabalharmos, né, no nosso dia a dia e não entrar em conflito com o sofrimento e com o adoecimento como sendo um embate. Estamos ali para simplesmente acabar com o sofrimento, né? Mas e sim olhando como se aquilo está mostrando para as pessoas algo que elas podem, a partir disso, vivenciar e se transformar em algo melhor, né? E então o sofrimento passa a ser algo que combatemos com fogo e ferro e passa a ser uma ferramenta, né, ao nosso lado, né, digamos assim, no auxílio a, a fazer com que as pessoas, a estimular as pessoas a se reequilibrarem. Posso continuar, pessoal? Abriu. Ó, é, ele fechou já, pode continuar. Tá. Então, inclusive no budismo se fala muito isso, né? Que a espiritualidade fala sobre aliviar o sofrimento, e esse aliviar o sofrimento é esse movimento de resiliência e de transcender a si mesmo, né? De estabelecer novas conexões consigo mesmo e com os outros, que nós estamos falando de espiritualidade também, né? Exemplo aqui, vamos usar um exemplo bem comum. Um paciente que está chegando, né, para consultar com sofrimento porque se descobriu diabético e agora, né, teve uma história muito pesada com diabetes na sua vida, porque a sua mãe faleceu de diabetes, então ele tem uma experiência da doença muito dura em relação à diabetes. Então ele vem muito preocupado porque está com apesar de ser uma doença assintomática, acende na sua memória muitos pensamentos negativos e memórias ruins, né? Então o paciente está em sofrimento. Antes, como eu falei, nós não conseguimos fazer ele mudar, né? De questões de hábito. Agora, esse paciente a partir e motivado no seu próprio sofrimento, talvez seja muito mais fácil conduzi-lo a uma mudança. Aqui estou usando um exemplo bem clássico de mudança de hábito, que é o nosso dia a dia, né? É, mas isso pode se transcender para questões de saúde mental, para questões diversas dentro da nossa prática. Então, o sofrimento sendo uma porta, uma abertura para uma transformação pessoal, onde nos auxilia a conduzir o paciente em direção a um novo estado de equilíbrio, né? É, E como que a gente pode, então, ressignificar o sofrimento, né, das pessoas? Na minha tese, eu juntei dentro daqueles itens que promovem resiliência, né, e que estão correlacionados também à espiritualidade, e tentei juntar três aspectos que na prática clínica a gente poderia exercitar com as pessoas, né? Então, a questão de consciência.
estar atento às situações, mais presente, reflexivo, né? A gente pode auxiliar os pacientes a fazer esse movimento. A ideia de flexibilidade para tu ressignificar o sofrimento e a partir dele tu alcançar um novo nível de equilíbrio, né? Talvez até melhor que antes, vamos dizer assim. A pessoa tem que estar flexível, ela tem que estar aberta a mudanças. Se a pessoa tem uma postura rígida de se enxergar de uma forma e não conseguir se observar, se ver de outra forma, é muito difícil ela ressignificar o sofrimento, porque ela fica estagnada num processo, né, muitas vezes de vitimização e inerte naquele lugar. Então, estimular a flexibilidade das pessoas, certo? E, por fim, a questão de autoconhecimento, que seria uma integração de uma consciência aberta com flexibilidade, onde essa compreensão de si, essa conexão com o todo, né? Então a gente tem escolhas frente ao sofrimento e nós podemos estar ao lado dos pacientes nessa caminhada. A gente não faz escolha pelos pacientes, a gente não pode sugerir, né, que eles façam as escolhas assim ou assado, mas a gente pode estar ao lado e provocando reflexões para que os pacientes possam se conduzir, quem sabe de uma forma mais equilibrada frente às situações de sofrimento e desenvolvendo mudanças interiores que causam essa reharmonização, esse equilíbrio, essa reconexão, né? De uma forma mais harmônica. E isso naturalmente vai fazer com que elas saiam da situação de sofrimento. Óbvio que para a gente ajudar as pessoas a lidarem nessas dimensões, a gente tem que ter princípios básicos de entrevista e de relação médico-paciente, né? A escutativa, então estar atento, não estar, né, apenas de corpo, tem que ter uma capacidade de uma escuta qualificada, empática, de não julgamento, né? A gente pode chamar isso de aceitação à crítica. Mesmo que uma pessoa tenha uma postura rígida, que ela que se veja como uma vítima de uma situação, de um conflito, onde ela se sente a pessoa que foi maltratada e não consegue manifestar, né, uma compreensão da situação para poder exercitar o perdão, por exemplo, e ela sofre por aquilo, nós não vamos, né, julgá-la por isso. A gente vai entender ela dentro desse processo e estar ao lado dela o tempo que for necessário, quem sabe, para ela fazer essa reorganização interna e poder se flexibilizar e perdoar, né? Uma presença compassiva. Eu gosto muito desse quadro do Picasso, né, que fala, chama Ciência e Caridade, que eu acho que mostra um pouco desse equilíbrio de tudo que a gente vem vendo aqui, do que está na literatura, do que a gente estuda e do que, né, enfim, é um pouco esse cuidado mais, né, vamos dizer assim, mais sutil, mais espiritual, compreensivo, certo? Então, sempre respeitando as pessoas, sem julgar, se colocando no lugar delas, né? Aí a gente vai podendo estimular que elas tragam essa percepção frente aos seus diversas situações de sofrimento, que elas possam exercitar esse movimento de consciência, que é olhar o que está acontecendo, olhar, perceber o seu próprio sofrimento, perceber o que sente, perceber o que pensa, né? É, esse é um grande passo e talvez a grande porta assim de entrada para uma modificação, para uma reintegração positiva. A gente precisa estar atento ao que se sente, ao que se pensa. E os pacientes muitas vezes têm, né? E nós mesmos, como profissionais, vivemos num mundo de uma agitação mental muito grande e a gente não consegue ter essa presença, né? Então, momentos de introspecção são necessários muitas vezes para a gente poder alcançar essa condição de atenção e presença para poder observar as emoções. Que situações, né, fazem com que eu fique tenso, com que eu fique ansioso, que pensamentos me surgem, pensamentos de autocobrança, né? Pensamentos repetidos, né? Ruminantes, e entender primeiro, pelo menos assim, inicialmente, mapear
o que se passa nas emoções e nos pensamentos. Então, durante consultas, eu costumo muito assim fazer essa provocação para os pacientes, eh, não só durante a consulta, perguntando que tipo de emoção, quando ela pensa em determinada situação, né? Como é que estão os pensamentos, mas também estimulando que o paciente em casa, né, possa observar isso quando ele tem uma crise de ansiedade, como é que estão pensamentos, emoções, que situações, escrever isso para trazer em consultas subsequentes. Então, sempre um exercício de estimular a consciência, a autoconsciência, né? Eu tenho usado muito isso, inclusive no tabagismo. Os pacientes, dentro de todas as técnicas para acessar tabagismo, é, um exemplo, uma orientação inicial que eu tenho dado, antes de medicalizar e tal, é que o paciente, toda vez que tiver vontade de fumar, ele tenha consciência que ele está com vontade e ele naturalmente postergue um tempo a acender aquele cigarro, né? Pode ser 10 minutos, 20, mas esse não é o importante. O importante é ele tomar consciência, porque o grande aspecto de um tabagista pesado é que eles acendem o cigarro sem nem saber, sem nem perceber. Então, trazer consciência e lembrar que ele está com o objetivo de parar de fumar já traz uma força pessoal muito grande. Os pacientes acabam reduzindo naturalmente a quantidade de cigarro e vão adquirindo uma habilidade de olhar e controlar seus próprios impulsos. Então, consciência é muito importante. Flexibilidade. Como eu disse, se os pacientes estão enrijecidos, né, é muito difícil ressignificar o sofrimento. Então, é, a questão de transmutação, de transformação, não, de não julgamento também as próprias pessoas, né, possam não julgar a si mesmas, porque aqui tem uma questão muito forte, né, de julgamento, entender que elas podem ser diferentes do que elas estão manifestando, né? A própria questão de perdão aqui e auto-perdão, né? O julgamento, ele é uma estrutura rígida, né? Onde a gente se coloca num posicionamento e a gente acaba manifestando um julgamento. Então, o não julgamento já é uma flexibilização. A aceitação já é uma flexibilização. O perdão, como eu já trouxe antes, é uma flexibilização. Quando a gente sai do nosso próprio lugar, entende as nossas emoções, perdoa o outro dentro do que foi manifestado, é uma forma de flexibilidade, né? Entender as pessoas como um potencial intrínseco ilimitado. O que que é isso? A gente poder ver as pessoas, né, para além do que elas estão manifestando. Isso é uma ideia também de flexibilidade, de transformação, de transmutação. Então, tu vê uma pessoa que, enfim, é, é de uma determinada forma, vamos dizer assim, né? Uma pessoa com ansiedade, com pânico, com dificuldade de lidar com seus filhos, mas entender que ela é mais do que isso. Isso é só a forma como ela se manifesta hoje, mas ela pode se transformar. E as pessoas se transformam. Muitas vezes eu estimulo isso com os pacientes a partir simplesmente de fazer com que eles olhem situações passadas que eles já vivenciaram e como hoje eles estão diferentes do que eles eram numa outra situação. Mesmo a pessoa vivendo um sofrimento e estando muito inerte frente àquele sofrimento, se ela entende que anteriormente ela já teve muitos exemplos de transformação, é natural que ela hoje, quem sabe, se flexibilize um pouco mais, né? Então, isso ajuda na questão de ressignificar o sofrimento. E, por fim, o autoconhecimento, que é quando a gente pega essas questões todas que estão sendo observadas na consciência, dentro de um movimento de flexibilidade. Então, eu posso ser diferente do que eu sou, eu posso me transformar, eu posso, inclusive, olhar para mim dentro das minhas fragilidades com leveza, né? Porque eu sei que eu não sou isso, eu estou manifestando isso, mas eu posso ser diferente. Então, o autoconhecimento é a integração disso tudo, né? Quando a gente compreende as próprias emoções e pensamentos, integra, aceita, não briga com isso. E é natural que comece a se manifestar autocuidado. Então, também estimulo muito isso diretamente a partir do autocuidado, que a pessoa se reconheça com o que ela gosta,
que que ela gosta de fazer, como é que ela pode fazer coisas diferentes, né? Se ela, que ela ainda, quem sabe, nem descobriu na sua própria vida, e isso é muito duro constatar que muitos pacientes, quando a gente pergunta o que que vocês gostam de fazer, assim, fora da rotina, os pacientes não sabem, né? É uma questão de uma incompreensão de si mesmos, né? Então, à medida que tu vai te observando, te reconhecendo, te flexibilizando, é natural que o autocuidado vá surgindo, o autoamor, né? Quando a gente integra tudo isso. E quando a gente está mais manifestando, né, autocuidado e autoamor, é natural que tu começa a também manifestar isso pelos outros, vai nascendo compaixão, fraternidade, a gente vai se sentindo parte de um todo e cresce a confiança também, né? Então, são formas, né, de poder ressignificar o sofrimento. Aqui um exemplo, uma paciente minha, com 38 anos, há uns anos atrás, que nós diagnosticamos um câncer de mama, dois filhos, né? O marido, uma vida, em princípio, tudo tranquilo, tudo corria bem, e ela fez um diagnóstico. Ficou em muito sofrimento, vocês imaginem, com dois filhos pequenos, 38 anos, né? Um câncer de mama, puxa, enfim, tinha um vínculo muito forte com a equipe, comigo, ficamos ao lado dela, né? Sempre olhando para tudo que ela estava vivendo, sofrendo, estimulando, né, que ela pudesse observar o que ela vivia. Então, aqui a gente enxergou o sofrimento como um sinal, uma possibilidade também de ela modificar, quem sabe, a própria forma de ver o que estava se vivenciando. A partir de muitos movimentos de fazer com que ela simplesmente observasse o que ela sentia, que ela acolhesse o que ela sentia, e ela sentia muita raiva, ela sentia muita angústia, ela fez um processo de enfrentamento inicial, assim, muito negativo, né? E a gente, e ela estava muito rígida, ela dizia, eu não quero fazer quimioterapia porque vai cair meu cabelo, enfim, ela tinha uma questão, acho que está aberto alguma Minha mãe coisa? pediu para levar ela para Yampião na semana que vem. Você pode ir? Posso, É, de boa. eu não consigo desativar aqui. Minha mãe? Eu acho Nem que a você também. Vai Ô, namorar? Mônica, seu microfone está Ela aberto, tá em tá? Portugal. Ah, pois é, eu tenho um simpósio amanhã. Então, Eu não consigo mais levantar. a questão de ela poder olhar para o que ela vivenciava sem julgamento, simplesmente observar, né? Eu tentava refletir com ela essas questões de flexibilidade, né? Eu dizia para ela, tá bem, tu me diz que tu não quer fazer químio porque vai cair teu cabelo, mas pensa que isso também é transitório, é por um bem maior, né? Observa o que tu tá sentindo, né? Vamos tentar olhar de uma perspectiva diferente. Quero que tu me traga novos itens na próxima consulta para a gente poder observar juntos. Inclusive, que tu passe a descrever situações do que te faz bem, do como tu era previamente, né? Eu fiz com que ela fizesse essa reflexão de autoconhecimento, como ela era previamente, como ela estava hoje. E é incrível como foram surgindo aspectos importantes dentro de simplesmente estimular uma autoconsciência, trabalhar esses movimentos de flexibilização e que ela pudesse se autoconhecer, né, dentro do próprio processo e inclusive fazer uma reflexão de quem ela era previamente, inclusive, né? Ao longo do tempo, isso foi causando, né, uma ideia de ressignificação do sofrimento, onde ela mesma não se reconhecia mais como ela era. E foi muito lindo isso, até é um exemplo, claro, que eu trago só aqui para ilustrar. Nem sempre a gente consegue fazer isso nesse grau de profundidade, mas é incrível como ela manifestou resiliência. Eu pedi para ela descrever esse caso depois para mim, eu tenho isso num relato de caso, onde essa manifestação de resiliência, tudo isso, como a gente viu aqui, à luz da espiritualidade, né? Ao final, ela me resumia assim: Fábio, eu hoje não me sinto mais a mesma pessoa. Eu sou capaz, e ela me disse isso, de agradecer por ter vivido essa experiência.
Isso ela dizendo, né? Nunca nós vamos dizer isso para uma pessoa ou sugerir. Isso deve acontecer no processo. Talvez aconteça, talvez não, mas a gente vai simplesmente estar ao lado das pessoas tentando fazer esses movimentos de consciência, flexibilização, autoconhecimento. O que vai surgir daí é de cada experiência e de cada um. Mas ela me dizia, é, eu antes, Fábio, brigava comigo. Por exemplo, meu cabelo é cacheado, eu vivia alisando e brigava comigo. Depois que caiu na químio, hoje eu estou muito feliz do cabelo que eu tenho do jeito que ele é. Esse é um dos exemplos que ela me trouxe de uma ressignificação. E eu estou muito feliz com o meu cabelo. Ela está bem já hoje, já terminou o tempo de segmento. Ela é uma outra pessoa. Eu que conheci ela antes e depois, ela mudou completamente. Ela me disse mais. Antes eu era muito dura, brigava com a minha família, meus filhos, estava sempre insatisfeita com a vida. Depois que eu passei esse processo, hoje eu sinto uma alegria de estar viva, que eu não consigo descrever. E eu não consigo, né, deixar de refletir se eu talvez poderia ter sentido isso na minha vida em algum momento, se eu não tivesse passado por esse evento que foi muito duro, que foi muito, né, ruim durante alguns anos de luta, mas que ao longo de todo esse processo houve uma ressignificação dela própria como pessoa, e isso é uma resiliência com uma reintegração positiva muito, né, elevada, à luz de todos os movimentos de espiritualidade. Então, isso é só um exemplo, claro que a gente pode tentar aos poucos ir trazendo isso para a nossa prática, né? Mas só um exemplo de como isso pode acontecer e é muito assim, a gente fica muito feliz de ver esse tipo de movimento. Implicações clínicas, terminando, pessoal, porque desculpa, eu acho que eu já passei do meu horário. Favorecer o processo de construção da resiliência das pessoas em situações de sofrimento a partir de uma abordagem da dimensão espiritual, é um recurso amplamente disponível. A gente não precisa de muita coisa para isso, né? Ainda mais que a gente pensar que a questão de dimensão espiritual não é só religiosidade, é a própria conexão da pessoa com a vida, com tudo que faz sentido para ela. A gente pode estimular isso, fortalecer resiliência, né? Isso está aí disponível na nossa prática diária, na vida das pessoas. Apoiar as pessoas a identificarem suas próprias potencialidades através desse estímulo da dimensão espiritual promove a autonomia, fortalece a resiliência, reduz custos e a dependência da indústria de insumos e medicamentos. E nós, né, então, profissionais médicos, né, os profissionais médicos podem situar-se mais amplamente diante do objetivo de promover saúde a partir do estabelecimento de uma relação humanizada, da valorização dos recursos inatos das pessoas e do autodescobrimento no encontro com o paciente. O que eu quis dizer aqui? O meu processo de crescimento, vivenciando isso tudo com essa paciente, foi também tamanho. Vocês entendem que esse processo vai acontecendo mutuamente. E daqui a pouco, o fortalecimento, o auxílio de transição, auxiliar as pessoas a vivenciarem o seu sofrimento, os seus processos de adoecimento e fortalecer a resiliência, fazer essa reintegração positiva, traz muitos aprendizados, né? Para nós mesmos, para as nossas vidas, e a gente vai fazendo isso em conjunção, em comunhão com o próprio paciente. E essa relação é muito bonita, né? Como a gente consegue estabelecer essa relação horizontal de crescimento mútuo com o nosso paciente. Então, a resiliência dentro, vamos dizer assim, da nossa própria prática, né? A gente vê que a nossa própria prática, dentro dessa dimensão espiritual, a resiliência vai sendo fortalecida o paciente e nós mesmos. Então, essa era um pouco da ideia, desculpa o horário aí, acho que eu passei um pouco, a gente se emociona falando do tema. Mas é um pouquinho da ideia que eu queria trazer para a gente poder aí discutir agora. Obrigado, pessoal. Fábio, obrigado, né, pela palestra, pela excelente apresentação, né? Eu sou meio suspeito para falar, né? Porque, primeiro, assim, a sua pesquisa foi muito bem conduzida, né? Eu sempre falo isso, né? É o que você falou um pouco da questão da parte dura da ciência, né? Eu acho que você traz
muito mais que isso, né? Você traz a parte dura da ciência, mas não é só isso. Você traz também a parte da tua prática clínica, né? Que você tem muita prática clínica, você traz muita implicação clínica, né? E traz os exemplos da vida real. Então, você faz aquele contínuo, né? Da pesquisa à prática, né? Então, a gente consegue entender o quanto, e eu consigo entender, assim, o quanto o seu mestrado te ajudou a ser quem você é hoje e te ajudou a sua prática clínica hoje. É muito legal isso, sabe? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo uma pós-graduação, mas aquilo não fez sentido para ela depois, né? E a gente vê em você exatamente o oposto, né? A gente vê que é um contínuo, né? Então, muito bacana isso. A resiliência, ela sem dúvida, cada vez mais importante na literatura médica, você já mostrou isso. Eu trabalho com idosos, né? Sou geriatra de formação, né? E a gente vê o quanto a resiliência é importante no idoso, né? Então, é uma coisa assim que melhora envelhecimento bem-sucedido, sobrevida, qualidade de vida, significado, enfim. Então, a resiliência ela é muito importante para o idoso, né? E eu achei interessante você trazer também a questão dos estudantes, né? Porque quando eu fui professor visitante lá nos Estados Unidos e eu lembro que eles falavam de programas de bem-estar, né? O programa de wellness, né? E eu lembro que a universidade que eu fui, eles estavam mudando o termo. Eles não estavam mais chamando de wellness o programa, né, de bem-estar. Eles estavam chamando o programa de resiliência. Eles falavam, é o programa de resiliência para os estudantes de medicina. Porque eles falavam, olha, a carreira é difícil, você vai passar por muita coisa, então você precisa ter resiliência. E eles traziam isso como assim, olha, a gente precisa desenvolver resiliência nos nossos estudantes, que com isso eles vão começar a ter o bem-estar deles. Então, eu achei interessante a sua fala aqui, que você também traz um pouco disso, né, na sua experiência como preceptor, como docente, né? E a gente também vê isso um pouco nas escolas médicas também. Então, muito obrigado. Eu vou deixar agora aberto as perguntas, tá? E aí, quem quiser, por favor, só abrir aí o microfone e perguntar para o Fábio. Boa noite. Pode falar, Heloísa. Claro, professor. Alô? Oi, tá me ouvindo? Pode falar, Heloísa. Você... Então tá. Boa noite. Estava esperando a autorização, gente. Boa Não, noite. tranquilo. Fábio, só queria te cumprimentar. Foi fantástico. A minha tese de doutorado é em resiliência de estudantes de medicina. Então, eu estou desenvolvendo um teste de resiliência para aplicar, e eu confesso que o ponto mais vulnerável era explorar a questão que eu coloquei de espiritualidade, que eu sabia o impacto, mas eu tinha pouco recurso de sustentação. Então, eu tive um presente aqui, que foi uma oportunidade de ter acesso a um monte de material, de recurso, de informação. Vou fazer contato em paralelo com você aí para você me ajudar a fazer essa sustentação de todos os quesitos do Resilitest. A espiritualidade é o que eu mais sabia que ia ter impacto, mas eu não tinha a base científica para fazer essa sustentação. Então, parabéns, gratidão. Estou entusiasmadíssima, porque deu um up aqui no meu trabalho, na minha pesquisa, uma sinergia total. Obrigada, viu? Obrigada Claro, mesmo. estamos à disposição. Obrigado, Luiz. Pode contar com a gente. Patrícia? Oi, Fábio. Oi, todo mundo. Boa noite. Fábio, parabéns. Realmente uma aula maravilhosa. Eu trabalho com paliativos e também trabalho com estudantes. Então, eu gosto do tema para os dois lados, espiritualidade para os dois lados. Eu fiquei uma dúvida, curiosidade. Logo no começo você falou alguma relação de espiritualidade, resiliência e idade. Eu imagino um pouco que tem mais resiliência mais velho, mas eu justamente queria saber um pouco mais disso, que você mencionou, mas com mais detalhe. O que você tem a falar disso, Fábio? Alguns artigos trazem, Patrícia, essa correlação com idade dentro justamente desse acúmulo de experiência, sabe? Então, é, é, não é uma coisa muito bem estabelecida, mas eu me lembro até na minha revisão sistemática, alguns deles traziam esse item, que a pessoa, então, né, naturalmente, como a gente sabe isso já da nossa sociedade, né, os idosos são
as pessoas mais sábias, né? Então, naturalmente, a gente vai adquirindo ao longo do tempo, frente a várias vivências, e aí é mais um exemplo de quanto as nossas vivências vão nos auxiliando a fazer esse processo de reintegração. Então, cada sofrimento vai fazendo com que a gente aprenda um pouquinho a lidar consigo mesmo e com as situações, e a gente vai crescendo nesse aspecto. Então, a resiliência vai se construindo ao longo da nossa própria vivência, né, da nossa vida. Então, é um pouco nesse paralelo, assim, né? Perfeito. Parabéns, viu? Foi sensacional mesmo. Obrigado. Por outras vezes. Uhum. Fábio, oi, eu sou Simone, de Belém do Pará, e Oi, sou médica Simone. clínica e trabalho também muito com essa temática, com os estudantes e desenvolvendo alguns projetos de extensão e de pesquisa. Então, assim, fiquei encantada com a sua fala, né? Com as ideias, algumas já desenvolvidas também, então essa comunhão de pensamentos ela é muito rica, né? E nos estimula em temáticas tão sensíveis que às vezes Uhum. a gente já tem as implicações, ó, isso não é científico, isso não é acadêmico, né? Então, quanto que essas questões, esses momentos, esses encontros nos auxiliam muito nisso. E aí, Fábio, vai a minha pergunta na questão do preparo. Então, muito daquilo que você nos coloca, né, de após um diagnóstico espiritual, vamos dizer, o que fazer, né? Você faz uma anamnese espiritual, você tem um diagnóstico, você tem esse enfrentamento, seja qualquer nível de atenção. Eu sou mais da atenção de média e alta complexidade, tá? Mas esse preparo para todas as oportunidades da realização do autoconhecimento, dos enfrentamentos, da atitude, da escuta e da presença compassiva, o preparo pessoal mesmo, profissional, para o exercício desse caminho, muito diferente da questão meramente de prescrição ou de uma orientação mais preventiva que a gente já faz, mas o preparo de atuar nos conflitos espirituais. Tem as questões da capelania, nós entendemos, né? Mas, assim, qual é a tua trajetória nesse processo? Em sentido da minha própria caminhada ou como Na que eu prática trabalho isso com os mesmo, alunos? não, da própria prática mesmo, né? De como realizar, por exemplo, essa questão da flexibilidade para o alcance de uma resiliência mais robusta dentro. Então, da oratória, das argumentações, entendeste, Fábio? Sim, É baseado na leitura, tem alguns cursos, eu estou até me lembrando, tem um Oncoensino agora, vários cursos lá da Abrale, do Einstein, e uma é prática integrativa. Eu até me inscrevi lá e vai começar no dia 1º de abril. Então, eu gostaria muito de observar essa evolução mesmo do preparo profissional para é. presentes à prática dos conflitos, né, espirituais que a gente possa enfrentar junto com os nossos pacientes. Acho que esse é um grande desafio, né, que a gente vem discutindo dentro da ideia de espiritualidade e saúde na educação, né, a educação médica para como treinar, né, como observar esses itens e poder sensibilizar os profissionais nesse sentido, né, estar frente a essas situações tão delicadas e poder manifestar essas atitudes, né, mais apropriadas e que podem auxiliar com que as pessoas ressignifiquem seus sofrimentos e suas situações de vida. Então, acho que primeiro, isso é algo que vem sendo discutido dentro da própria questão aí do grupo de saúde e espiritualidade, como um ponto importante que ainda está sendo construído, né? A minha própria prática, ela vem surgindo de muito tempo já de busca, né? E de estudo dentro da área da espiritualidade. Eu costumo dizer que a minha prática, eu estou há 14 anos num ambulatório de atenção primária, numa comunidade rural, que eu sou médico de família todo esse tempo. Então, meu primeiro pré-natal hoje está com 14 anos. E então eu vou fazendo todo esse movimento e o meu, a minha
entusiasmo, enfim, e dedicação à dimensão espiritual foi sempre sendo, de certa forma, aplicada e treinada, porque a gente está sempre, né, aprendendo também com a nossa prática de trabalho, treinada no meu ambulatório. Então, eu acho que muito do que eu aprendi eu devo aos meus pacientes, inclusive, dentro desse movimento de seguindo esse movimento de buscar mais profundamente me conectar com os pacientes. Mas eu acho que existe uma dimensão muito importante que é a de autoconhecimento mesmo, para poder exercitar esse movimento com os pacientes. Então, enquanto a gente não está, se nós não estivermos bem em equilíbrio e podendo olhar para si dentro da sua própria dimensão espiritual, do seu autoconhecimento, da sua, né, conexão com a vida, né, é muito difícil organizar esse movimento com os pacientes. Então, acho que passa por autoconhecimento e passa por um treinamento que eu acabei, né, tendo e desenvolvendo ao longo do tempo com os meus pacientes. E existem materiais, sim, mas mesmo ler o material, eu acredito que ele fique solto se não tiver autoconhecimento e prática. A gente precisa, né? Acho que abordar a espiritualidade é como a frase aquela do Einstein de andar de bicicleta. O equilíbrio só se manifesta andando de bicicleta. Acho que a gente só vai conseguir manifestar isso. Claro que uma preparação é sempre muito importante, mas a prática vai nos, né, habilitando e nos aparando arestas dentro da nossa caminhada. Inclusive até por ser algo muito sensível, né? Mas autoconhecimento eu diria que é um ponto muito importante, que não podemos negligenciar. Muito obrigada. Mônica Guarnieri. Boa noite, todo mundo. Uma alegria estar de volta aqui com vocês, né? Obrigada, Fábio, pela aula, foi muito legal. Teria três pontinhos aqui de acordo com as perguntas também que foram feitas, né? Essa questão das faixas etárias. Eu também estou fazendo meu mestrado nessa área, né, de espiritualidade e HIV, na verdade. E o que eu tenho observado é que entre os adolescentes, a forma de vivenciar a espiritualidade também é um pouco diferenciada. Eu acho que tem isso que o Fábio falava, que com a idade a gente vai adquirindo uma certa sabedoria, né? Mas a gente também sabe que o adolescente vive aquela crise adolescente, ele vai se colocar contra os valores familiares, e às vezes no meio desses valores familiares está a questão da religiosidade apreendida, né? E depois é mais na frente na vida que a pessoa vai fazer a síntese e resgata aquela mesma espiritualidade da sua família de origem ou outra, enfim, aí é uma coisa que varia um pouco. Enfim, só tá para colocar para ver se vocês concordam, se tem mais alguém que tem experiência também nesse sentido. Depois, essa questão que o Fábio coloca da ressignificação do sofrimento, eu também, na minha prática clínica, ao longo dos últimos 20 anos que eu trabalhei com AIDS, no Centro de Referência da AIDS, eu teria inúmeros casos também para contar, e como isso é importante, né, Fábio? E agora eu estou trazendo isso muito para a docência, sabe? Como é fundamental a gente incluir dentro do plano de ensino, para mim, dentro da espiritualidade da anatologia, a gente pôs aula sobre sofrimento, né? E sobre o sentido do sofrimento, porque o médico, se ele já inicia a sua vida profissional enxergando o sofrimento de uma forma diferenciada, eu tenho certeza que vai ser outra qualidade do exercício da profissão que ele vai ter, né? Então, como você dizia, eu faço muito analogia com a borboleta, né? Que passa pelo casulo e que muitas vezes o sofrimento é esse casulo na vida da pessoa que ele vai passar para depois ele sair dali uma borboleta, né? E que isso, então, se a gente olha de um jeito mais positivo, se eu não fico com pena do meu paciente, se eu não trato ele como um coitadinho, né? É impressionante como nós passamos pelos nossos poros, né? Aquilo que a gente sente e pensa. E o paciente é contagiado com isso. E isso ajuda nesse sentido de dar mais força, de suplantar as dificuldades e ressignificar a vida, né? Tenho muitos pacientes que me diziam que depois que se descobriram HIV, eles estavam vivendo melhor. Isso 2, 3 anos depois, obviamente, passa por aquelas fases do luto, né? Da negação, da revolta, de não sei o quê, até entrar na fase da aceitação, mas porque daí se aproximou das pessoas, né? Perdoou quem tinha que perdoar,
começou a fazer exercício físico, cuidar da alimentação, enfim, a vida melhora, né? A pessoa querida ficou do lado, enfim. Aí um terceiro ponto sobre essa questão da Simone, né? Acho que é a Simone lá do Pará, que também é, Simone, a minha grande dificuldade, né? Essa coisa do diagnóstico do sofrimento espiritual e de como que a gente vai trabalhar pela saúde espiritual, né? Até que ponto está dentro da alçada do profissional da saúde, até que ponto a gente tem que referenciar para o líder da religião do nosso paciente em questão, seja ela qual for, sempre dentro do respeito mais absoluto a toda e qualquer religiosidade, né? Há algumas questões que eu acho que a gente precisa referenciar, só que também tenho um pouco de medo disso, porque às vezes a gente tem alguns líderes religiosos que reforçam um certo coping negativo, né? Eles reforçam uma coisa de punição, uma coisa punitiva, uma coisa de castigo, e que é muito doloroso para o paciente vivenciar. E como é que a gente consegue fazer o antagonismo disso dentro da consulta clínica, né? Para mim é sempre um grande desafio. Às vezes eu tenho resultados positivos, eu posso contar alguns casos aí, mas é que quando está dentro mais da minha área que eu consigo ter argumentos, né? Outras vezes nem tanto. Eu deixaria até como sugestão, Simone, no aprofundamento dessa questão do sofrimento espiritual, é um podcast, não sei se você conhece, o Irmão Morte, daquele Roberto Miguel. Acho que é só colocar assim no Spotify, Irmã Morte. Ele é um capelão, mas um capelão profissional, ele foi formado lá em Tampa, ele é dentista de formação, e é muito interessante, ele fala muito sobre essa questão do sofrimento espiritual, e dá muitos, vários casos de cuidados paliativos, e que eu acho que é uma área que ainda requer, pelo menos para mim, mais estudo, enfim, mais compreensão. Mas parabéns, era só para a gente dividir mesmo, só para trocar figurinha, né? Na verdade, obrigada, viu? Obrigada, Mônica. Eu que agradeço. Obrigado, Mônica. Acho que alguns pontos assim interessantes, né? A questão de observar o adolescente no seu próprio processo, né? E também acho que é um desafio entender e enxergar o próprio processo de espiritualidade diferente do que a gente talvez esteja acostumado a olhar do próprio adolescente, né? Entender que ele não está desconectado da espiritualidade, ele está vivenciando de um aspecto, né, ímpar e poder ter esse movimento empático com isso, com ele, né? Acho que é legal. É, a ideia de ressignificação do sofrimento, tu falou um negócio, algo que eu sempre penso que é muito importante, assim, como eu estava até falando dentro da ideia de flexibilização, enxergar o potencial luminoso de uma pessoa, enxergar um potencial ilimitado, nos ajuda a que ela se movimente em direção a essa transformação que talvez nem ela mesma imagine que seja capaz. Então, o profissional tem, eu acho, isso ainda não está talvez descrito ou não temos forma ainda para medir, mas eu acho que nós acreditarmos naquele paciente para além da própria manifestação que ele está acreditando e que ele está realizando naquele momento, é o que reverbera dentro dele esse potencial ilimitado, que eu acho que esse encontro faz com que surja essa energia. Da mesma forma, essa ideia, né, de se ressignificar o sofrimento. O olhar para um paciente em sofrimento, entendendo que ele tem o potencial de ressignificar, talvez seja o primeiro passo para que aquilo aconteça, né? Então, algo nesse sentido. Aí a transformação médica é tão importante dentro do que a gente estava falando, não só de trabalhar com os copings, mas trabalhar com a nossa própria visão de vida e morte e mundo, né? Olhar as pessoas além do que elas são, entendendo o potencial ilimitado, entendendo que o sofrimento pode ser ressignificado, é o primeiro passo para depois a gente ir com todas as técnicas possíveis e que a gente vai se exercitando, enfim, para poder botar aquilo em prática. Então, de novo, por isso que eu chamei atenção para autocuidar, né, autoconhecimento, que é essa transformação interior que é o primeiro passo para abrir as portas para os próximos, né? Vejo um pouco dessa forma.
Eu concordo, gênero, só acrescentaria justamente isso. Daí a gente joga essa relação médico-paciente para um outro patamar, né? O Sim. como é potente esse encontro, na verdade, né? E como a forma como o profissional de saúde encara o sofrimento, ela reverbera na vida do paciente. Eu concordo, eu não sei como a gente poderia mensurar isso, mas é real. Eu sou Uhum. testemunha. Eu vivi isso na minha prática clínica. É, com certeza. Legal. Obrigado, Mônica. Bom, gente, eu vou. Acho que a gente já fez as perguntas para o Fábio, né? Fábio, você podia estar na bem aqui com a gente, né? Depois eu vou te ligar, a gente vai conversar direitinho, tá? É. Vamos lá, estamos juntos. Até porque eu tenho umas propostas aí que eu te falei Não, inicialmente, né? vamos, eu vou te ligar, a gente marca uma reunião. A gente marca uma reunião. Já me acompanhou no mestrado, agora eu já estou com o meu projeto de doutorado Isso aí. engatilhado aqui já. Que bem legal. Não rouba ele, não, que ele é gaúcho. Ele tem que vir para Bem Sul primeiro. Aí, ó. Tá bem? Tá disputado. Intimado já. Desculpa, atravessei. Eu vou apresentar rapidamente, porque o horário tá, né, já está tarde, né? Mas só para vocês entenderem o que que a gente pensou como GT, como diretoria do GT, para motivar, é bem rápido, tá? Para motivar aí a presença de vocês. Então, rapidinho, só o que a gente pensou para as próximas reuniões, tá? Deixa eu entrar aqui. Vocês estão vendo o slide aqui? Sim, professor. Perfeito. Então, a gente pensou num mini curso, tá? Esse mini curso vai se chamar Saúde, Espiritualidade, Saúde, Espiritualidade e Educação Médica. Tá errado aqui, tudo bem, né? Na educação médica. Na educação, desculpa. Saúde, Espiritualidade na Educação Médica, do ensino à pesquisa, tá? Vai ser um mini curso com 4 aulas. As aulas vão ser online, aqui usando o Zoom da Bem, tá? Não tem, é de graça, não tem taxa nenhuma, obviamente, né? O que a gente quer é que a gente tenha uma frequência ao nosso GT, né? Então a ideia é estimular as pessoas a frequentarem o nosso GT. Então a gente viu lá com o pessoal da ABEM, com a diretoria da ABEM, de dar um certificado, e eles já se prontificaram, isso já está oficial, que vai ser oferecido um certificado quem for 3 nas 4 aulas, tá? Quem tiver 75% de frequência. É aberto para todos os associados da ABEM, tá? Então, assim, se vocês têm pessoas que têm interesse, enfim, no campo, mas não quer participar do GT, eles podem frequentar. Se tiver aluno que também quer certificado, vai gerar certificado, tá? A ideia é estimular realmente a participação, né, dos associados da ABEM para entenderem um pouco mais sobre o tema do nosso GT, tá? Então, a ideia é essa. A ideia, então, são 4 mini cursos, e para isso, como vocês veem, né, do ensino à pesquisa, a gente vai começar, e vai ser sempre às segundas-feiras, tá? A partir de 8 horas. A gente pensou em 8 horas porque é um horário que geralmente as pessoas, né, já jantaram ou já acabaram as aulas, e aí acaba sendo mais livre. E a gente pensou na segunda-feira, né, como GT, pelo fato de ser início da semana, né? Então também não cai naquele negócio de sexta-feira à noite, que ninguém vai, quinta que já está quase na sexta, enfim. Então a gente pensou em fazer segunda-feira. E aí a gente deixou aqui, se eu não me engano, é segunda. Ô, Paulo, você me corrige, é segunda-feira ou é terceira segunda-feira? Segunda-feira, professor. Aí vai ser sempre na segunda-feira, das 8 às 22. Aí a primeira aula seria uma aula de pesquisas quantitativas em saúde e espiritualidade. Essa aula eu vou dar. Professor, é na terceira.
Na terceira. Então, o Paulo falou errado para mim aqui. É na terceira. Ô, Paulo. Então, a primeira vai ser pesquisas quantitativas. Então, a ideia é a gente falar realmente, né, de pesquisas quantitativas. A segunda atividade, né, que vai ser em maio, também na segunda-feira, na terceira segunda-feira, é pesquisa qualitativa, tá? A gente resolveu trazer a Williane é enfermeira, ela é uma das que mais publica na parte qualitativa em saúde e espiritualidade, tá? Então, é uma pessoa muito bacana. Então, assim, você também quer saber mais sobre qualitativo, como fazer um qualitativo, né? Seguindo todas as normas internacionais, o que que é pesquisa qualitativa? Então, a gente pensou em trazer a Williane. 17/6 vai ser concepções pedagógicas e estratégias educacionais em saúde e espiritualidade. Então, quem vai falar é a Ana Cláudia, né, que está aqui, também é do nosso GT. Então, a ideia é passar da pesquisa e aí para educação. E aí, na aula 4, que vai ser em julho, a gente vai falar sobre ensino-aprendizagem em saúde e espiritualidade nos diversos momentos da formação acadêmica. E aí a gente vai ter aqui ligas acadêmicas, a parte da extensão, a graduação, pós-graduação estrito sensu e residência médica. Tá? Então as pessoas vão falar sobre essas partes, contar suas experiências, né? E trazer um pouco mais de cada uma dessas extensões. Então, gente, fica então o convite, tá? E vou pedir para vocês, eu sei que vocês já vêm muito nas reuniões, né? Vocês que estão aqui já frequentam assiduamente as nossas reuniões, né? Mas eu vou pedir para vocês divulgarem para quem vocês conhecerem, alunos, professores, e a ideia é tentar trazer um pouco mais as pessoas para o nosso GT, tá? Já está tudo certo com a ABEM, como eu falei, eles acabaram de confirmar para a gente lá, e vai ser oferecido realmente o, o certificado para quem frequentar 3 das 4 aulas. Fale, Cris. Primeiro, parabéns para todo mundo, né? A gente está aqui feliz 2024.